Crônicas, capítulo 11. Quero nesta noite trazer uma rápida reflexão através desse texto. Alguns discípulos, aquelas pessoas que andam mais próximas de nós, nos últimos tempos têm ouvido algumas mensagens, uma, duas, três vezes, Às vezes é no GD eu falo na vigília, depois na pregação falo novamente, eu falo, caramba, o pastor quer falar comigo mesmo, três vezes a mesma mensagem. E essa aqui foi compartilhada um tempo atrás no GD, uma reflexão na verdade, numa pregação, hoje. E quero enfatizar algo sobre reconhecimento, sobre gratidão, sobre honra. O pastor Piva costuma dizer que nós podemos fazer tudo certinho, seguir a cartilha, conhecer bem a visão, mas se não tiver oração por trás, se não tiver guerreando no mundo espiritual, as coisas poderão não acontecer, porque tudo é espiritual. Mas além dessa parte da oração, queremos também trazer alguns destaques aqui que são relevantes para a nossa vida pessoal, para nós como pastores, como discipuladores, como líderes de célula, que vai fazer toda a diferença também na caminhada nossa no ministério, com as nossas células. Então, 1 Crônicas 11, a partir do versículo 10, e vamos lá. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. E esta é a lista deles: Jazobeão, um Racomonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aiô, um dos principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha, que há perto da caverna de Adulão. E estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém? Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la, e em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la, e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. E embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3.
e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Aí no capítulo 12, vai falar algo ainda sobre os guerreiros. Eu vou ler apenas aí o versículo 1 e 2. Estes, porém, estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda utilizava o arco e flecha, e a funda para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aí vem os nomes. Então, eu particularmente me apaixonei por essa passagem. Eu vou dizer o porquê. Porque embora Davi tenha sido o rei ungido por Deus para assumir o reinado de Israel, era uma promessa de Deus, e isso iria acontecer. O texto aqui está dizendo que, o versículo 10, que houve um grande apoio da nação de Israel e destes guerreiros para que Davi de fato se tornasse rei de Israel. Então vamos nesta noite aqui apontar algumas atitudes que precisamos ter para nós avançarmos, ok? E a primeira atitude que precisamos entender é reconhecer que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sozinho não vamos chegar a lugar nenhum. Muitas vezes estamos ali na nossa célula, estamos batalhando, e ficamos pensando, parece que nada acontece. Mas o fato é que Davi só chegou aonde chegou, além da presença de Deus, do toque de Deus. Houve pessoas que o apoiaram, houve pessoas que estiveram junto com ele. E precisamos acreditar naquelas pessoas que estão conosco. Precisamos investir nelas, porque são elas que vai dar o combustível necessário para avançarmos, queridos. Mas é claro que não vamos fazer isso por um mero interesse de benefício próprio, mas temos que pensar no reino de Deus. E o reino de Deus se faz com trabalho, e isso envolve pessoas, tá? O texto aqui menciona que Davi ele tinha guerreiros. Foram pessoas que foram caminhando juntamente com Davi durante toda a sua trajetória, especialmente quando ele precisou fugir de Saul, quando Saul queria matá-lo por inveja, porque Saul sabia que Davi futuramente seria o seu sucessor. Então ele persegue, e nessa que Davi foge, pessoas começam a se agregar, a se juntar a ele. E a primeiro momento, essas pessoas que se juntam a Davi não são pessoas bem vistas pela sociedade, não são pessoas respeitadas. Pelo contrário, podemos até dizer que Davi tinha com ele uma espécie de uma quadrilha, né? Pessoas, algumas até de má índole, né? Pessoas que tinham uma vida totalmente torta, mas que pela a influência, o andar junto com Davi, essas pessoas se tornaram pessoas tremendas e foram muito usadas por Deus. Então, às vezes nós olhamos para a nossa célula e pensamos assim, como é que isso aqui vai crescer, né? Como é que vai chegar pessoas novas aqui, né? Porque a gente olha com os olhos carnais, entendeu? E Deus tem a forma dele de trabalhar, né? A Bíblia fala de uma mulher chamada, se não me engano, Dorcas, né? E Dorcas, o que ela fazia era roupa, né? Se não me engano. Ela cuidava ali daquelas viúvas, e aquele ministério dela arrebanhou muitas pessoas. Então, uma pessoa que, se você olhasse assim aos olhos, o que ela sabe fazer? Costurar. Mas através dessa costura foi agregando pessoas. Então, assim também devemos acreditar naquelas pessoas que estão conosco, porque elas são fundamentais, né, para o avanço da obra de Deus, e devemos investir nela e não deixá-las de lado ou menosprezá-las. Essa passagem também fala sobre fidelidade.
temos que ter uma atitude de fidelidade para avançarmos. O texto diz aqui que alguns israelitas, alguns não, né? Uma boa parte do exército fugiu, versículo 13. Davi estava numa batalha ferrenha contra os filisteus. O texto diz aqui que a tropa dos israelitas fugiram, mas estes guerreiros mais chegados de Davi permaneceram fiéis. Não arredaram, não fugiram na hora da dificuldade. E Deus honrou. E Deus deu a vitória. Porque é assim que Deus faz. Então precisamos ser fiéis. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, eu colocarei no muito. Então hoje é o tempo de nós sermos fiéis no pouco, naquilo que Deus hoje tem entregue em nossas mãos. Quer como pastores de rede, quer como discipuladores, os discípulos que Deus tem colocado em nossas mãos, quer como líder de célula, e assim por diante. Todos nós temos que ser fiéis para que Deus venha nos exaltar na hora oportuna. O texto ainda nos ensina sobre a atitude aqui de Davi, a atitude de reconhecimento, reconhecer o que aquelas pessoas que estão conosco têm feito. Davi expressou um desejo de beber a água, mas não era qualquer água, era a água da cisterna lá em Belém. E Belém estava sitiada, não dava para entrar lá naquele momento. Mas 3 guerreiros aqui, se não me falha a memória, eles vão se deslocar até Belém para buscar água para Davi. Então eles vão entrar numa trincheira, eles vão entrar numa situação difícil, correndo risco de vida para levar aquela água até Davi. Eles somem, né? Imagina que Davi ficou pensando: cadê eles? Deu falta dele, daqui a pouco chega eles, né? Todo suado, todo cansado lá. Rei, aqui está a água. Essa água é da cisterna lá de Belém. Vamos buscar especialmente para o Senhor. Né? Então o que Davi faz? Davi reconhece o trabalho deles. Ele reconhece. É tanto que ele desiste de tomar aquela água, porque aquela água tinha preço de sangue, era a vida deles que estava em jogo. Então ele oferece aquela água para Deus como adoração, ele derrama como oferta. Então ele reconhece o trabalho daquelas pessoas que estão com ele. E precisamos então reconhecer isso, precisamos valorizar aquelas pessoas que têm estado ao nosso lado, que têm pagado o preço, porque não é fácil. E se nós apenas queremos exigir, levar, é que nem pegarmos o nosso corpo, né? E levarmos o nosso corpo a uma atividade física ao ponto de chegar numa exaustão. Então a pessoa está extremamente exausta, não está se aguentando, aí você chega para ele: agora você vai fazer isso, isso, isso. Não é? Então o corpo não vai responder. Né? Assim também é o corpo de Cristo. Né? Se a gente levar as pessoas só ao extremo, mas não valoriza, não reconhece o que as pessoas têm feito, não estamos valorizando elas. E Davi aqui, ele traz esse reconhecimento, ele reconhece a vida dessas pessoas, que elas estavam de fato com ele, porque elas amavam ele, porque ninguém vai arriscar a vida pelo outro se não tiver esse sentimento, né? Se não tiver este amor para com o outro. E então só que nós precisamos colocar para fora esse reconhecimento. Não basta nós vermos, percebermos, nós precisamos colocar, porque as pessoas precisam sentir. E o abraço, as palavras são fundamentais nesse momento. Ainda mais nós brasileiros, né, que gostamos muito da melação, né? Tem que abraçar, né? Não somos europeus, somos brasileiros. Então tem que mostrar, obrigado, estamos juntos. Você é importante, você tem feito a diferença sim. Porque fazer as coisas, mesmo que não tenha um resultado, não quer dizer que não está vendo esforço. Vamos só reconhecer quando a gente está vendo a pessoa trazendo fruto na mão.
Ah, você fez, às vezes a pessoa fez e não chegou ainda com fruto na mão. E precisamos valorizar, porque ela tem pago o preço também. Eu tenho alguns discípulos aí que têm pagado o preço. Eu tenho um aí que pegou uma pessoa para discipular aí, ó, vou te falar, tem carregado no colo, que nem uma criança. Vai atrás, não desiste, a pessoa desanima, ela vai, pega o carro, vai para um lado, vai para outro, feito coisas assim que lembra muito o testemunho de alguns pastores de Santarém aí, né? De você pegar a pessoa, levar para um lugar para procurar emprego, levar no hospital quando precisa, porque a pessoa não tem dinheiro, não tem condições de se deslocar. Então eu tenho pessoas assim, eu reconheço, né? E Deus se orgulha, né, dessa dedicação de vocês. Eu sei que vocês não fazem isso para se vangloriar. Eu tenho pessoas que fazem supervisão, que deu problema no carro aí, pegou a bicicleta e foi fazer supervisão debaixo de chuva. Foi em 3 células, né, com chuva. Então a gente reconhece isso. Então precisamos valorizar aquelas pessoas que têm estado com a gente, né? Não é só exigir, cobrar, mas é reconhecer. Davi teve essa experiência aqui com seus guerreiros, né? E o texto mostra ainda para nós, acredito que foi uma atitude inconsciente de Davi até, mas é a atitude de inspirar aquelas pessoas que estão conosco, porque nós somos o espelho, nós somos o exemplo. Então se as pessoas não verem o exemplo em nós, como queremos que elas façam a diferença? Como queremos que elas venham vestir a camisa, né? Então, a passagem aqui diz que teve um dos guerreiros de Davi, interessante isso, que ele enfrentou um egípcio que tinha mais de 2 metros de altura, né, 2 metros e 25 centímetros, né? E ele enfrentou apenas com um cajado, né? Ele enfrentou apenas com um cajado, aquele gigante. Aí você vê a história de vida de Davi. Davi era um menino franzino que encarou um gigante, né, com umas 3 pedrinhas na mão, percebe? Então, ele inspirou de alguma forma, não conscientemente, mas a fama dele, o exemplo dele foi inspirando aquelas pessoas que estavam com ele. Por que eu li o capítulo 12, o início, né? Porque lá diz também que havia guerreiros que sabiam usar o arco e flecha com as 2 mãos e também a funda, né? Atirar pedra. Quem é que tirava pedra? Era Davi que tirava pedra. E sabia fazer tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda acertar o inimigo, né? Então percebemos que ele inspirou aquelas pessoas que estavam com ele, pela dedicação, pelo sacrifício, pela obediência, pela honestidade, pelo amor para com as vidas. E essa passagem ainda, ela traz a atitude aqui de honrar. Precisamos honrar aquelas pessoas que têm estado conosco. O versículo aqui de número, deixa eu me encontrar aqui, o versículo 25, por exemplo, tem um outro versículo ainda anterior, que não me recordo agora exatamente, mas o versículo 25 diz assim: foi mais honrado que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Então, Davi, ele honrou aquelas pessoas que estavam com ele, né? Ele reconheceu que elas fizeram um trabalho, que elas não eram qualquer coisa. E precisamos honrar as pessoas que estão conosco. Aquelas pessoas que têm pago o preço junto com a gente, têm chorado conosco, né? Tem comido, como é que fala, o sal lá? Tem comido 1 quilo de sal conosco. Esse aqui é dos meus, porque comeu comigo, chorou comigo, né? Então, honrar aquelas pessoas que têm
estado conosco, é fundamental. Porque quando nós fazemos isso pelas pessoas que estão conosco, isso mostra cuidado. A visão do MDA, ela foca no cuidado, ela foca no amor, no relacionamento. Então, relacionamento significativo você reconhece, relacionamento significativo você honra, relacionamento significativo a fidelidade, relacionamento significativo significa que estão todos juntos numa mesma direção, porque acredita, como fez aqui os guerreiros. Davi, você foi ungido rei, e cremos que isso é de Deus, então vamos chegar juntos até lá, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Então Deus tem promessas para a nossa igreja, e só que precisamos estar unidos nesse propósito, e assim as coisas vão acontecer. Amém? Então nesse momento eu quero fazer uma oração aqui. Eu peço que você feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, ela é sempre maravilhosa, e aqui fala de um relacionamento entre Davi e os seus guerreiros, e essa passagem fala de sacrifício, fala de honra, fala de fidelidade, fala de inspirar aqueles que estão conosco. Ó Deus, o Senhor teve uma promessa para Davi, e o Senhor iria sim cumprir, mas isso não ia acontecer, ó Deus, sem o esforço também. E aqui vemos que pessoas acreditaram em um chamado, em uma escolha do Senhor. E assim também hoje, Pai, temos um chamado do Senhor, que é de frutificar, que é de cuidar bem, que é de ganharmos, ó Deus, a nossa cidade, de cumprirmos o chamado do Senhor. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu sei que isso não pode e não vai acontecer de uma forma mecânica, simplesmente seguindo um cardápio, seguindo uma regra, Senhor Deus amado, de uma forma fria, sem relacionamento. E no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, que a nossa igreja, e em especial as nossas células, elas sejam regadas por amor, por comunhão, por companheirismo, ó Deus, por cuidado de um com o outro, em nome de Jesus Cristo, a começar de nós, Senhor Deus, como pastores, como líderes, ó Deus, como discipuladores, ó Deus, desta igreja. Que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado. Pai, aquele que talvez esteja hoje triste, desanimado, ó Deus, até mesmo desmotivado, Senhor Deus, que essa palavra nesta noite venha entrar no coração, Senhor. Ó Deus, que venhamos a focar na Tua palavra, porque a Tua palavra ela não mente, a Tua palavra ela cumpre, ela não volta vazia, ó Deus amado, e queremos andar nela, para que ela também venha alcançar corações, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que cada um aqui não venha a olhar com olhos carnais, ó Deus, olhar as coisas com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como Davi acreditou nesses homens, que quando chegaram para ele, eram desprezados pela sociedade, ó Deus, eram pessoas até de má índole, Senhor Deus, da onde poderia vir algo de bom dessas pessoas, e o Senhor usou poderosamente a vida deles, Senhor, e assim como o Senhor usou a vida destes homens, o Senhor também quer, ó Deus, pegar cada um aqui, ó Deus, para ser um canal de bênção, que cada um aqui venha acreditar naquele que o Senhor tem colocado ao lado, em nome de Jesus Cristo, porque eles são meninos nos Teus olhos, e o Senhor vai lapidá-los,
ainda são um diamante bruto, mas ao serem lapidados, ó Deus, irão brilhar, ó Deus amado, irão alcançar vidas, e que nós tenhamos, ó Pai, este amor para com os nossos hoje, a paciência de investir, de acreditar, de lapidar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que teu propósito, ó Pai, se cumpra, ó Deus, assim como se cumpriu na vida aqui de Davi, ó Deus, se cumpra na nossa vida, se cumpra na nossa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. É isso aí, irmãos. Vamos